Fala galera do Língua Portuguesa Sem Firula! Dando início agora à parte de vídeos do nosso módulo 2. O PDF já foi disponibilizado para vocês. Você provavelmente já leu todo o PDF, já fez todas as questões. Se não, pare o vídeo agora, faça essa missão e depois volte aos vídeos, porque aqui é só um tira-dúvidas para que você avance com muito mais propriedade no teu estudo. Aqui nós vamos falar agora sobre formação de palavras. Para que eu fale para você sobre a formação de palavras, eu tenho que te falar que o radical é um morfema. Morfema é um pedaço da palavra, é uma parte. Mas não é qualquer parte, é uma parte indispensável. Indispensável a palavra. Ou seja, toda a palavra tem de ter o seu radical. Por exemplo, quando eu tenho a palavra pedra, da palavra pedra surgem outras palavras como pedrada, como pedreiro. Então, o radical vai estar sempre aqui, o pedre. Tranquilão até aqui? Eu tenho o radical mais a vogal temática mais a desinência. Observe o seguinte, o radical, ele tem de se unir à vogal temática, como em cantar, como em vender. É a vogal que se une ao radical para que sejam aplicadas as desinências. Aproveitando que eu estou falando sobre isso aqui, a junção do radical mais a vogal temática é chamada de tema. Então eu vou pôr aqui, ó, tema é igual radical mais vogal temática. Então quando eu tenho o radical somado mais a vogal temática, eu tenho o meu tema. Agora eu tenho que te falar sobre as desinências. Existem duas formas de desinências, as nominais e as verbais. E eu vou tirar aqui as tuas dúvidas em relação às duas. Claro, nós vamos aprofundar o estudo sobre as desinências quando estudarmos verbos. Na aula de verbos vai ter uma listinha, uma tabelinha muito boa para você decorar. Mas por enquanto, grava o seguinte, que a desinência nominal ela serve para duas coisas. A desinência nominal, ela serve para, observe aqui, para trazer diferenças ou variações em gênero e em número. Quando eu falo em gênero, eu estou falando em masculino ou feminino. Quando eu falo em número, eu estou falando em singular ou plural. Por exemplo, eu vou trazer esse exemplo aqui para cá, ó, pronto. Aluno. Aluno, se eu falar aluna, esse ar aqui é a minha desinência nominal de gênero. Se eu falo alunas, agora eu incluí uma desinência nominal de número. Ou seja, eu vou trabalhar com gênero e com número nas palavras. É para isso que serve a desinência. E a desinência verbal, para que serve a desinência verbal? Existem duas. Observe. Eu tenho aqui o meu radical. Ô Paulo, como que eu faço para descobrir o radical de um verbo? Verbo cantar. Jogue sempre o verbo no infinitivo e tire as duas últimas palavras e você vai encontrar o radical. Bizu do Língua Portuguesa Sem Firula. Cantávamos, esse A, se está unida ao radical, esse A é o que? A minha vogal temática. Então, A é a minha vogal temática. Esse vá e o mos são duas desinências. A desinência do mos é uma desinência número pessoal, ou seja, ela me conta a quantidade de pessoas, o número de pessoas da ação do verbo. Esse vá, ele vai me falar o modo e o tempo do verbo. Por isso que eu chamo de desinência, modo
temporal. São as famosas DMT e DNP. Muito cuidado. Na aula de verbos nós vamos bater isso com força até entrar na sua cabeça. Eu tenho mais coisas para falar contigo, coisas importantes, que é sobre a formação em si das palavras. E as palavras, elas podem ser formadas de duas formas: por derivação ou por aglutinação. Ou por aglutinação. São as duas formas das palavras serem formadas. Agora observe, claro, serem formadas a partir de uma palavra originária. São as formas de variação de uma palavra, por derivação e por aglutinação. Para isso, você tem de entender quais são os afixos. E sobre os afixos, grave, existe o prefixo e o sufixo. Você é inteligente. Você está no curso de língua portuguesa sem firula. Se eu tenho o prefixo, ele vem antes ou depois? Depois. Claro que não! Prefixo, ele vem antes. E o sufixo vem depois. Exemplo. Exemplo de um prefixo: infeliz. Eu tenho a minha palavra originária feliz, eu adicionei um prefixo, algo que vem antes da palavra originária. E quando a palavra vem, e quando esse termo vem depois, feliz, chuta um sufixo, mente. Muito bem, o mente é um dos sufixos mais utilizados na língua portuguesa. E muito cuidado com o mente, porque o sufixo mente, ele vai, em regra, pegar um adjetivo e transformar em um advérbio. Muito cuidado com isso. Eu peguei aqui a palavra feliz e adicionei um termo depois. Se é depois, é um sufixo. Então aqui estão as formas por derivação. Primeiro modo. E depois falaremos sobre os modos de aglutinação. A derivação prefixal, chuta, é quando eu tenho uma palavra originária e eu adiciono um prefixo. Infeliz é uma palavra formada por derivação prefixal. Mais uma, Paulo. Sufixal. Mesma coisa. Feliz. Coloca o sufixo mente. A palavra felizmente é uma palavra formada por derivação sufixal. E quando eu tenho a prefixal e sufixal, aí você tem que ter cuidado aqui, ó. Porque a prefixal e a sufixal são parecidas, mas são diferentes. Observe. O meu exemplo da prefixal e da prefixal e sufixal e parasintética são os seguintes: infelizmente, é o meu exemplo de uma palavra formada por derivação prefixal e sufixal. E a parasintética, anoitecer. Anoitecer. Paulo, eu já detectei as duas palavras originárias, noite e feliz. E eu observei também que eu tenho prefixo e sufixo nas duas. Então, pelo amor de Deus, qual a diferença? Vou te explicar aqui a minha função. Infelizmente, qual que é o macete? Você tira ou prefixo ou sufixo. Tira um, vê se a palavra faz sentido. Volta, tira o outro, vê se a palavra faz sentido. Fez sentido das duas formas? Ela é formada por prefixal e sufixal. Tirou uma, fez sentido. Tirou a outra, não fez sentido, aí é parasintética. Paulo, não entendi muito bem. Vamos lá. Infeliz. Tirei o mente. Infeliz. A palavra infeliz existe? Sim. Vamos inverter. Volta o mente e tira o in. Felizmente. Felizmente. A palavra infelizmente existe, sim ou não?
Sim. Então, se eu tirei um, deu certo, voltei, tirei o outro, deu certo, então é formada por derivação prefixal e sufixal. Vamos para o outro. E a parasintética, anoitecer. Tiro a, noitecer. É um verbo aceito pelo Volpe, noitecer, embora pareça estranho. Agora volta o a e tiro o ser. A noite junto não existe. Então dá erro. Se deu erro, é por formação parasintética. Veio comigo, sim ou não? E agora, a imprópria e a regressiva. São parecidas, mas são diferentes. Ambas pegam em regra um verbo e mudam a sua classe gramatical. Observem, na imprópria eu tenho o verbo falar. E eu pego o verbo falar e o transformo em o falar. O falar do professor agrada aos meus ouvidos. O falar do professor agrada aos meus ouvidos. Observe que eu peguei o verbo falar e o substantivei, colocando um determinante, seja definido ou seja indefinido. Muito cuidado, isso é bizu de prova. E a regressiva é parecida, mas é diferente. Eu pego o verbo ameaçar e eu transformo no substantivo abstrato ameaça, sem o determinante. Se tem o determinante, é por derivação imprópria. Se não tem o determinante, numa regra será substantivo abstrato, mas não se prenda a isso. Se não tem o determinante, é por derivação regressiva. Respira. Toma aquele copo com água que a sua avó colocou em cima da TV no culto da R.R. Soares e pediu oração para você passar no concurso. Toma esse copo com água. Respira, traga aquela paz para o seu coração. Pense na posse. Pense nos 10 mil por mês na tua conta bancária. Pense no Audi A5. Rebaixado não pode. Aquele Audi prata com vídeo fumê e os 14 mil caídos na conta todo mês. Ficou mais feliz? Então agora vamos dar continuidade. Parte 3 da aula de hoje. Formação de palavras por composição, que é a segunda forma de formarmos uma palavra a partir de uma originária. Eu tenho por justaposição e por aglutinação. Por justaposição, grave o juste. Esse juste, grave que vem de justiça. Como assim? Isso é direito penal, processual penal, direito constitucional, administrativo? Claro que não. Isso é língua portuguesa, sem firula, aqui comigo, no sonho policial. Observe, por justaposição, grave que vem justiça. O meu exemplo é guarda-chuva. Quando eu tenho a palavra composta guarda-chuva, eu tenho a palavra 1 e a palavra 2, guarda-chuva. Eu peguei duas e as transformei em uma só, guarda-chuva. Eu perdi algum fonema? Guarda-chuva e guarda-chuva. Não. Eu falo todos os fonemas. Todos os fonemas. Se eu não perdi nada, é por justaposição. Você já deduz que se eu perdi alguma coisa, é por aglutinação. Como na palavra planalto, que é a soma de plano mais alto. Cadê o O? O O foi pro beleléu. É tipo divórcio. Sempre tem um que perde alguma coisa. Beleza? Então, passei para você aqui no quadrinho um resuminho sobre formação de palavra. O que é radical, desinência, vogal temática, tema. Falamos sobre derivação, os tipos de derivação na formação de palavras e sobre os tipos de composição, que é justaposição e aglutinação. E por derivação, prefixal, sufixal, prefixal, sufixal, parasintética, imprópria e regressiva. Vamos resolver uma questão do teu PDF. Vamos lá? Tem uma questãozinha no teu PDF, questão boa, e nós vamos resolvê-la agora. Aqui, encontrei. Questão de número 1 do teu PDF. No que se refere ao processo de formação de palavras, assinale a alternativa que apresenta vocábulo formado por derivação prefixal e sufixal. Meu aluno,
Qual é o tipo de formação por derivação prefixal e sufixal? Tirei um, fez sentido. Voltei, tirei o outro, fez sentido. Voltei. Derivação prefixal e sufixal. Letra A, fundamental. Fundamental é uma palavra originária. Fundamental. Já marquei aí que a palavra, que a letra A não é, que a letra D também não é. Que a letra D também é uma palavra primitiva. Sobraram B, C e E. A letra B, eu tenho comportamento. Na letra B eu tenho a palavra comportamento. Eu tenho o verbo comportar, mais o sufixo mento. Eu adicionei o sufixo, então é por derivação sufixal. Também não é, ele quer prefixal e sufixal. Letra C, iniciativa. Eu tenho o verbo iniciar, mais o sufixo tiva, sendo também informação por derivação sufixal. Também não é, por eliminação a letra E, mas vamos ver se também está certo, se não é recurso. Se bem que a questão 2019 já passou, já deu certo, então é o nosso gabarito, mas vamos saber por que é o nosso gabarito. A palavra é proatividade. Entenda, a palavra proatividade eu tenho pró mais ativo mais idade. Proativo. Existe, coloco pró. Atividade. Também deu certo. Se eu posso tirar um ou posso tirar o outro, é por derivação prefixal e sufixal. Nosso gabarito letra é de escola.